Resultados financeiros a partir de uma realidade e de duas interpretações diferentes. Aqui é Bruno Coraúce e seja bem-vindo ao vídeo 155 do Desafio 365. Eu vou compartilhar com você uma história verdadeira onde é possível nós percebermos, diante de uma mesma realidade, dois comportamentos totalmente distintos que refletem no resultado, não só financeiro, mas no resultado em diversas áreas da vida. E nessa história há uma família, pai, mãe e 5 filhos, e num determinado momento esses pais eles se divorciam e os filhos são deixados com a mãe. A mãe, sem condições financeiras de cuidar de todos esses filhos, colocam os filhos em instituições à espera de adoção. O tempo passa e após 2 anos, uma dessas filhas, que aqui nós chamaremos de filha A, foi adotada por uma família. Essa família, ao saber que havia uma irmã dessa menina em outra instituição, vai também adotá-la, essa outra criança, a criança B. Então, a criança A, criança B, após 2 anos, são adotadas por uma mesma família. Essa família de adoção é considerada uma família amorosa, porém disfuncional. Como assim? Apesar de amorosos, este casal tinha algumas disfunções. O pai era uma pessoa alcoólatra, apesar de não violento, era uma pessoa que vivia embriagada. A mãe era maníaco-depressiva, tinha oscilações de humor constantemente. E essas crianças que são adotadas começam então a crescer dentro deste ambiente. E aí é revelado por essas crianças que durante essa fase de crescimento, muito se ouvia essa mãe maníaco-depressiva dizer que nunca tinha dinheiro e que em algum momento ela tinha certeza que eles perderiam a casa e que mais do que perder a casa, elas não teriam condições financeiras de manter aquelas meninas. E aí surgem algumas interpretações em relação a todo esse cenário. O medo de novamente serem devolvidas para uma instituição para adoção. O medo de talvez novamente serem separadas e não conseguirem mais se ver. A verdade é que essa fala de falta de dinheiro, esse medo de perder a casa, de não conseguir sustentar essa família, vai formando uma interpretação de mundo na cabeça dessas 2 crianças. O que acontece é que essa criança a primeira que foi adotada, torna-se uma adulta passiva, uma adulta que não consegue se virar sozinha, que não acredita em si, tem problema de autoestima, de autoconfiança e é sempre dependente dos outros. Nessa característica, nesse comportamento, nessa crença, acaba sendo uma adulta que se torna uma viciada e fica durante anos na droga até ter uma recuperação e ter uma vida sem o vício. A criança B, no entanto, diferente da criança A, que se tornou passiva, a criança B se tornou extremamente autossuficiente. Foi uma criança que se tornou ali uma adolescente, uma adulta, que sempre trabalhou, que sempre foi buscar o seu sustento. Porque para ela, o dinheiro tomou o significado de segurança. Eu preciso ter dinheiro para garantir a minha segurança, para garantir uma qualidade de vida. E aí, apesar de ganhar dinheiro, apesar dessa autossuficiência, por representar segurança, o que ela fazia era poupar dinheiro ao extremo, com medo de que as coisas no futuro pudessem mudar de repente.
e gastar dinheiro para ela era um sofrimento muito grande. Percebe que duas características totalmente diferentes, uma cresceu e acabou ficando sem dinheiro, se tornou passiva e dependente dos outros, sem autoconfiança, sem autoestima, acabou indo parar no vício. A outra tornou-se autossuficiente, logo começou a trabalhar para ter dinheiro, porque ela entendeu que ter o dinheiro era uma questão de segurança para sua qualidade de vida naquele momento e para um futuro. Só que com essa característica ela sofria muito, porque apesar de ter dinheiro, ela poupava ao extremo e tinha sempre muito medo de gastar. Qualquer gasto para ela gerava ansiedade, gerava preocupação. E isso só foi possível ser mudado a partir da tomada de consciência desse processo. Ao lembrar de toda essa história e como a coisa se desenvolveu, como ela chegou no entendimento do que o dinheiro representava, do que o dinheiro significava para ela, foi, a partir da ajuda de um profissional, possível ressignificar tudo isso para que ela encontrasse paz na relação com as suas finanças e, a partir daí, tivesse uma vida mais tranquila, poupando, mas sem sofrimento, entendendo que já era possível ela ter uma qualidade de vida no presente e estabelecer uma qualidade de vida para o seu futuro sem gastos. O que eu quero trazer é justamente essa questão, como uma realidade forma diferentes crenças e, consequentemente, diferentes comportamentos frente a qualquer coisa na nossa vida. E aqui eu estou trazendo um exemplo financeiro. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que até tem condição financeira, até tem uma reserva financeira, mas ainda assim sofre com relação às finanças. Porque a questão não é a quantia de dinheiro, não é a reserva em si, mas é o comportamento que está por detrás do dinheiro. Começa a prestar atenção em como você se comporta diante das suas finanças. Se há um sofrimento, por que há esse sofrimento? O que está na sua história, na história da sua família, com seus avós, com seus pais, e de que maneira você interpretou aquela realidade que você viveu e o que o dinheiro representa para você hoje. Somente fazendo isso é possível você olhar de forma diferente, ressignificar e aí encontrar tranquilidade para viver uma vida de paz, uma vida com qualidade hoje e garantindo a qualidade também no seu futuro. Deixa seu like aqui, obrigado por você acompanhar esse vídeo, eu te vejo no próximo, um forte abraço.